Boa noite. 14 de abril de 2020. Estamos começando mais uma palavra pastoral da noite, 7h30. Suspeito que alguns dos irmãos já estão entrando. Então seja bem-vindo você, irmão da Igreja Batista Maranata, seja bem-vindo você, visitante. Nós temos ao longo dessa pandemia nos reunidos aqui neste contexto online para meditar sobre aspectos da palavra de Deus. Então, saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Enfim, irmãos, estamos aqui caminhando, não é? Nessa nossa provação comunitária. E é óbvio que cada um de nós sente de uma forma diferente a prova, né? Nossa provação, ela é, talvez em inúmeros aspectos, ela é comum, essa que nós estamos experimentando, mas obviamente que nós absorvemos de forma diferente. Isso é parte da natureza do nosso Deus, da grandiosidade do nosso Deus, de administrar uma única circunstância e trabalhar em tantas questões diferentes em cada um de nós, ok? Então eu convido você a baixar sua cabeça, nós vamos orar e pedindo a Deus direção. Hoje eu tenho uma pergunta para os irmãos, talvez ela seja um pouco pesada, talvez seja um pouco... Enfim, vamos um passo de cada vez, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante de Ti agora pedindo direção, pedindo que o Senhor abra o nosso coração para recebermos, ó Deus, a exortação da Tua Palavra e o encorajamento da Tua Palavra. Eu peço, ó Pai, que o Senhor não nos deixe desanimar, desviar, não nos deixe, ó Deus, criar raiz de amargura, não nos deixe, ó Deus, de forma alguma profanar o que é santo, e nos encontrarmos desqualificados. Conceda-nos a graça, ó Deus, de sermos aprovados em meio às provações, às quais temos sido submetidos, em especial nos últimos dias. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ok, muito bom. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Algumas semanas atrás nós tivemos uma escola bíblica dominical em que nós refletimos sobre provações. Nós falamos sobre provações, a sua característica, a sua natureza, e um dos aspectos que nós vimos das provações foi que de fato Deus está nos purificando, Deus está nos fazendo participar da sua santidade em meio às provas, em meio à sua disciplina. E disciplina, de acordo com Hebreus capítulo 12, não está relacionado diretamente a um pecado único, no sentido de que eu fiz algo e em retribuição ou como consequência eu estou sendo disciplinado. Sem dúvidas, o Senhor também nos disciplina a fim de produzir em nós santidade e tira de nós uma porção de coisas que não se parecem com o Senhor Jesus Cristo, inclusive, obviamente, pecado. Mas por vezes o Senhor nos submete à disciplina apenas para tornar mais conhecido Jesus Cristo e nos treinar em santidade. Então é nesse sentido que nós estamos encarando provação na nossa palavra de hoje, aqui em Hebreus capítulo 12. Então uma pergunta para você. O que acontece quando eu não recebo, quando eu não aceito o que Deus colocou diante de mim? O que acontece quando eu recuso o que Deus permite? Quais são os passos desse espiral descendente espiritual quando eu recuso aquilo que Deus permitiu na minha e na sua vida? Obviamente é uma recusa insensata, porque nós não temos controle, deixar de receber aquilo que Deus nos deu não irá mudar nossas circunstâncias, mas vai piorar nossa condição. E o texto de Hebreus, depois de descrever para nós as provas e pegar o gancho lá da nossa escola bíblica dominical, nós caminhamos agora para ver o que acontece no coração daqueles que recusam o que Deus permitiu. Então, por isso que eu disse no começo que talvez seja uma palavra um pouco pesada, uma exortação, mas uma exortação pontual para que tiremos o máximo de proveito da provação a qual Deus nos submeteu. Não só referente à pandemia, como aquilo que é individual na vida de cada um dos irmãos, ok? Então, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículos 4 a 11, o contexto é provação.
o contexto estabelece para nós de que há uma necessidade de perseverança. O autor de Hebreus nos chama isso. No versículo 4 ele diz: na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o sangue. E no versículo 7 é para a disciplina que vocês perseveram. Há uma intenção nesse contexto imediato e que está por detrás de toda a passagem de Hebreus capítulo 12, de que há uma chamada para que os leitores perseverem. Okay? Então existe um risco de desprezar aquilo que Deus colocou. Versículo 5, filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor. E aí o que nós vamos ver a partir do versículo 12 é o que acontece quando eu recuso o que Deus permite. O texto ainda fala que essa provação prova a nossa filiação, ok? E ela produz santidade, versículo 10, dizendo, obviamente, reconhecendo que ela é difícil, mas que ela produz fruto de justiça. Então é importante a gente entender que a provação, ela produz fruto de justiça. Versículo 11. Então o que acontece quando nós rejeitamos o que Deus permite? E aí nós começamos a leitura do texto específico de hoje no versículo 12. Olha o versículo 12. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Então entende isso daqui. Uma vez que a disciplina, ela é sim causa de tristeza imediata, mas futuramente produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça, por isso, né, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Mãos cansadas e joelhos vacilantes é uma descrição física de uma condição espiritual de enfraquecimento. É alguém cuja vitalidade espiritual está se enfraquecendo. Então, pare e note aqui como o autor de Hebreus descreve reações de pessoas que começam a recusar aquilo que Deus permite. A primeira característica é um desânimo que até certo ponto é comum e que eu e você temos experimentado com altos e baixos em meio à provação que nós temos, ou de forma mais intensa, provas que os irmãos têm enfrentado também. Então, segure isso, né? Porque ao longo do Antigo Testamento, a literatura profética em particular, associa essas mãos cansadas e joelhos vacilantes com uma descrição de enfraquecimento. Por exemplo, Isaías capítulo 35, versículo 3, diz assim: fortalecei as mãos frouxas e firmai os joelhos vacilantes. Então, no meio da palavra profética, Isaías solta uma dessa: fortalecer as mãos frouxas e firmar os joelhos vacilantes. Agora note como ele descreve isso ao longo do livro e outros profetas também com condições espirituais. Por isso, todas as mãos desfalecerão. Mais uma vez, Isaías capítulo 13, versículo 7. E o coração de todos se derreterá. Há um abatimento. Aquilo que na verdade é descrito como mãos que desfalecem é associado com um coração que se derrete, um abatimento e uma perda de esperança. Provações nos tentam, e nós já falamos sobre isso em outras ocasiões, ao desânimo, ok? A esse abatimento sem esperança. Jeremias 47:3 coloca assim: os pais não atendem aos filhos por se afrouxarem as suas mãos. Há uma descrição de inércia. Então essas mãos frouxas, esses joelhos vacilantes, essas mãos cansadas, é associado com a descrição de alguém inerte. Não só abatido, sem esperança, como também inerte. E olha como Sofonias descreve essa condição. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. Então a condição de uma mão que está cansada e um joelho vacilante também está associada a uma condição de medo. Irmãos, depois de descrever o que é a disciplina do Senhor, depois de descrever o que ela está produzindo e produz naqueles que são exercitados por ela, ele diz: por isso, e aí ele põe uma ordem, ok? Levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. É a ideia de restabelecimento. Na revista atualizada traz de restabelecer. A ideia de construir algo novamente depois de ter caído ou reconstruído. Em particular nessa passagem, tornar-se reto depois de estar curvado. Qual que é o ponto? Quando nós resistimos à provação, um dos primeiros sinais é que nós somos enfraquecidos espiritualmente.
E aqui eu não estou de forma nenhuma pregando uma ideia triunfalista de que uma vez que nós estamos debaixo de uma prova intensa, nós não vamos mais ficar abatidos, não vamos mais ficar enfraquecidos, mas isso é um alerta. E a palavra de Deus quer justamente nos encontrar nesse primeiro estágio para que o ciclo descendente não perpetue no nosso coração. Por quê? Então o primeiro estágio de alguém que recusa o que Deus permite é esse desânimo. E quando esse desânimo começa a tomar conta do nosso coração, preste atenção no versículo 13. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. A exortação aqui, a ordem é esse fazer, esse façam caminhos, que tem a ver com fazer caminhos retos para que o manco não se desvie. É a ideia de fazer o caminho certo de uma jornada, de uma corrida, que tem tudo a ver com o contexto imediato de Hebreus 12. Porque em Hebreus capítulo 12, versículo 1, existe o quê? Corramos com perseverança a carreira que está proposta. Então, ao invés de deixar com que o abatimento, falta de esperança, medo nos cause inércia, nós temos que não desviar os nossos pés, manter o caminho certo, porque nós estamos numa corrida. Então a ordem aqui é que uma vez que estamos passando por uma provação, que nós fortaleçamos nosso coração no Senhor e que nós não nos desviemos do caminho. E aqui a linguagem que o autor de Hebreus usa nos remete para Provérbios capítulo 4, versículo 26, que diz o seguinte: pondera a vereda de teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Segui a paz com todos e a santificação, diz o versículo 14. Procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, ao invés de nos desanimarmos, ao invés de desviarmos do caminho, nós somos chamados a quê? Nós somos chamados a seguir com todos a paz e buscar a santificação. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro no coração de vocês, pois foi para essa paz que vocês foram chamados em um só corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz: pois a vontade de Deus é a santificação, que vos abstenham da imoralidade sexual. Então, o desânimo pode dar lugar a esse desvio do caminho, e ao contrário de desanimado e desviado do caminho, nós somos chamados a seguir com paz e seguir em santificação. Essa é a reação a qual nós somos chamados em nossas provações. Então eu sei que envolve sofrimento, mas esse sofrimento das nossas provas não pode nos vitimizar, nos isentando de responsabilidades. Quais são as responsabilidades que nós temos? Procurar viver em paz com todos e buscar a santificação. E como que nós fazemos isso? Uma das formas que nós fazemos isso, que nos leva ao terceiro passo de alguém que recusa aquilo que Deus permitiu, que é a amargura. E essa amargura não é simplesmente uma emoção ou um sentimento de amargura contra alguém. Ela tem referência àquilo que nós adoramos. Dá uma olhadinha no versículo 15. Cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando, cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Essa aqui é uma referência a uma experiência que o povo de Israel teve no deserto. Essa raiz de amargura aqui, nós podemos dar uma olhada em Deuteronômio capítulo 29, versículo 18, que diz o seguinte: que entre vocês não haja homem nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor, nosso Deus, e vá servir os deuses dessas nações. Que não haja entre vocês raiz que produza erva venenosa e amarga. Então essa erva de amargura venenosa tem a ver com corações que se desviaram, que deram vazão ao desânimo, ok? E passaram a servir outros deuses em meio à prova. Que prova? A provação no deserto. O povo estava sendo provado. E uma vez que essa raiz de amargura tomou conta de um coração que se desviou do Senhor, eles contaminaram a muitos. Irmãos, esse abatimento de espírito, somado a esse desvio do caminho certo e adorando o Deus errado, é uma amargura que contamina muitas pessoas no nosso meio.
ok? Então cuidem para não cair nisso. Cuidem para que o nosso coração não seja afastado da graça de Deus por causa de raiz de amargura. Então, desânimo que nos leva a esse desvio, que nos leva a essa amargura, e quando essa amargura toma conta no nosso coração de tal maneira que nos leva à profanação. Olha o que o autor de Hebreus diz, e quem ele lembra como exortação para nós num contexto de prova. Versículo 16. E cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu o seu direito de primogenitura. O autor de Hebreus aqui nos leva a Gênesis capítulo 25, versículos 31 a 34. Quando Jacó e Esaú têm aí uma conversa e Esaú troca o direito da primogenitura por um ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Versículo 34 de Gênesis 25 diz: Esaú desprezou seu direito de primogenitura. Esaú estava escravizado com desejos da carne e temporais. Esaú não via a vida a longo prazo, muito menos tinha em perspectiva a eternidade. Por isso, ele vendeu tão barato um direito da primogenitura que tinha a ver com as promessas de Deus para a linhagem de Isaac. Jacó e Isaac. Ok? Jacó que recebeu e era Isaac que estava transferindo que ele tinha recebido de Abraão. Okay? Então a profanação, essa amargura e adorar ídolos do nosso coração e não o verdadeiro Deus, vai fazer com que a gente troque aquilo que é eterno por aquilo que é terreno, aquilo que é temporário, aquilo que é certo e celestial por aquilo que é incerto, que nós não podemos segurar nem controlar. Então, o quarto estágio aí de quando a gente resiste o que Deus permite é a profanação. Nosso sistema de valores fica totalmente invertido. E aí, obviamente, o que isso acontece? Qual é o resultado de quem troca o que é espiritual e certo pelo que é terreno e banal? Bom, Hebreus 12, 17. Vocês sabem também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Mesmo com lágrimas, bem possível de crocodilo, Esaú foi desqualificado. Gênesis 27, 38, quando Esaú se dá conta do que ele fez, ele diz assim: Esaú disse a seu pai: será que o Senhor meu pai tem somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Chorou amargamente e não encontrou arrependimento. Então prestem note atenção como o autor de Hebreus descreve para nós, entrelaçando ordens de como nós devemos responder às provações, com exemplos do Antigo Testamento que foi deixados para o meu ensino, para o seu ensino, e exortações de como nós devemos responder. Porque nós vamos oscilando e Deus está purificando o nosso coração, Deus está mostrando as coisas que nós realmente apreciamos. Okay? Então nós começamos com desânimos. Se esses desânimos não são corretamente tratados com a palavra de Deus, esses desânimos vão se tornar em desvios. Nós vamos entrar por caminhos tortuosos que não é o caminho que Deus planejou para nós. Esses caminhos tortuosos nos levam à amargura, nós passamos a adorar outras coisas. Sinais de que adoramos outras coisas é quando nós começamos a achar que o nosso problema se resume a pessoas, se resume a gente que entrou no meu caminho, que mudou o curso do que eu quero, de vírus que tirou coisas que eu aprecio demais. São desvios. Depois desses desvios, nós vemos a profanação, nosso sistema de valores totalmente completamente trocado e invertido, que nos leva então à desqualificação. Percebe então qual o papel da provação? A provação vai mostrar a realidade do nosso coração. A provação vai testar nosso coração e mostrar o que de fato tem lá dentro. Porque quando tudo está muito bem, obrigado, nós temos dificuldade de enxergar quem de fato nós adoramos, o que de fato é importante para nós. Então pare e pense nas coisas que você já tem revisto, de valores que você considerava tão importante e que agora nessa pandemia, nessa provação generalizada, tem se mostrado inútil.
Isso é um ponto importante para a gente crescer e exercitar no meio dessa provação esses frutos de justiça que o Senhor preparou para nós. Então, para terminar, considere o seguinte: crises trazem à tona o que está acontecendo no nosso coração. Okay? Provações vão mostrar o que de fato eu preciso. E Deus, na sua graça e misericórdia, nos conduzindo em amor. Okay? É tolice achar que nós podemos adiar o arrependimento. Uma das marcas de alguém que está rapidamente caindo nesse espiral descendente é ele achar constantemente que está tudo sob controle. Não, eu estou um pouco desanimado, mas não é nada demais. Eu estou um pouco desviado, mas não é nada demais. De fato, há essa raiz de amargura, ele está adorando outras coisas, ele começa a contaminar pessoas, mas isso está sob controle, não tem nada demais. Okay? Ele dá demonstrações e sinais profanos em que ele troca o que é certo por aquilo que é incerto, seus valores estão invertidos. Não, você é muito radical. Okay? E aí é questão de tempo que ele é desqualificado. Irmãos, nós estamos sendo provados. Então a palavra de hoje, ela é um consolo meio esquisito, porque ela é um consolo em forma de exortação para nos dar luz e saber como que nós devemos proceder e quais os cuidados que nós temos que ter. Porque nós já temos ficado desanimados por causa dos nossos valores invertidos. E o que Deus está fazendo na graça e misericórdia dele? Purificando o nosso coração, nos exercitando em fruto de justiça. Então hoje, não amanhã, hoje é dia de arrependimento. Hoje é dia, mais uma vez, de reconhecer diante do Senhor como nós temos sido falhos, como nós temos deixado de ouvir a palavra do Senhor. Com que certeza? Na mesma certeza que ele começa o capítulo 12. Nós vamos correr essa carreira da perseverança porque Jesus Cristo, meus irmãos, já abriu o caminho. Senão, não tem esperança. Jesus Cristo abriu o caminho e nas nossas provações nós vamos confiar de que Ele cobre os nossos pecados, por isso o nosso pecado não vem à tona. Nós vamos confiar que o nosso pecado não vai nos encontrar, porque Jesus nos encontrou primeiro. Então essa corrida de perseverança, sim, ela envolve esforço, ela envolve sacrifícios, mas seguros de que o sacrifício maior já foi pago. Por quem? Jesus Cristo. Então, o pecado não coberto pelo sangue de Jesus nos acha, o pecado não coberto pelo sangue de Jesus é revelado, mas aqueles que estão em Cristo Jesus seguram firmemente a confissão da nossa fé em Jesus Cristo. E olha como isso molda nossos relacionamentos. Aqui eu volto para Hebreus capítulo 10, versículos 23 a 25. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Meus irmãos, nos nossos relacionamentos nós temos que nos estimular às boas obras. Nos nossos relacionamentos nós temos que nos exortar, porque eu e você somos suscetíveis a esse caminho de resistir àquilo que Deus permitiu e sermos desqualificados. Então, seguros nas mãos de Jesus, temos que agir como tais. Como? Nós temos que agir perseverando nas boas obras, estimulando uns aos outros em amor e exortando uns aos outros. Quando estamos abatidos, lembremos que o Senhor é a nossa esperança. Quando nos desviamos, estejamos humildes para ouvir correções e entrar no caminho. Quando nosso coração demonstra essa raiz de amargura que começa a contaminar pessoas, sejamos humildes para reconhecer que temos adorado o Deus errado e não o Deus verdadeiro. Okay? Quando profanos que ouvimos com humildade, com quebrantamento a palavra do Senhor, para então não sermos desqualificados. Então essa é uma palavra que eu sei que veio assim talvez um pouco forte, mas meus irmãos, essa é a palavra de Deus e justamente no contexto de provação que eu e você precisamos ouvir. Para quê? Para que o nome de Deus seja honrado e glorificado. Estamos sendo provados, não sabemos o dia de amanhã, mas corramos com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Amém? Deus abençoe vocês ricamente, Deus abençoe vocês com a graça da perseverança. Quando o nosso coração se abate, quando o nosso coração desanima, lembremos de Jesus Cristo, lembremos uns aos outros de Jesus Cristo. Tem sido um encorajamento e um ânimo para o meu coração ver as demonstrações de amor dos irmãos. Eu estava lendo dessa semana Filemão,
E era impressionante como o apóstolo Paulo destaca em Filemão que a demonstração de amor que ele tinha para com as pessoas era um ânimo para o seu coração. Nós somos animados de testemunhar demonstrações de amor dos irmãos uns para com os outros. E assim nós vamos seguir. Cuidado, não resista o que Deus permitiu. Já está bem claro para nós nessa altura do campeonato que é Deus no controle. E a nossa postura agora é de submissão, enquanto somos moldados e exercitados em justiça. Amém? Deus abençoe vocês. Uma boa noite, um bom descanso e até numa próxima oportunidade, se Deus quiser.